Bom dia, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um dia. Tenho visto que a minha cara não tem estado muito bem e tenho recebido algumas mensagens de que o que é que tens? Estás esquisita? Estás sem ânimo? Não, é só cansaço. Fiquem descansadas que estou bem. Mas como este fim de semana tive o acampamento e não descansei nada, então está-se a refletir de dia para dia, claro. Mas estou bem, não fiquem aflitos porque estou bem. Então vamos falar do nosso livro. Insultamos Deus ao reclamarmos a promessa sem cumprirmos as condições. Há condições para o cumprimento das promessas de Deus e a oração nunca pode tomar o lugar do dever. Se me amardes, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João, capítulo 14, versículo 15 e 21. Aqueles que levam as suas petições a Deus, reclamando a sua promessa, ao mesmo tempo que não cumprem as condições, insultam Jeová. Apresentam o nome de Cristo como sua autoridade para o cumprimento da promessa, mas não fazem as coisas que mostrariam fé em Cristo e amor por Ele. Se as condições forem cumpridas, a promessa de oração respondida é inequívoca. A oração e a fé estão intimamente ligadas e necessitam de ser estudadas juntas. Na oração da fé há uma ciência divina. É uma ciência que tem de ser compreendida por todo aquele que deseja fazer da sua vida um sucesso. Cristo diz: tudo o que pedirdes, orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesus deixa bem claro que o nosso pedido deve estar de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir as coisas que Ele prometeu e o que quer que recebamos deve ser usado para fazer sua vontade. Satisfeitas as condições, a promessa é inequívoca. Podemos pedir o perdão dos pecados, o Espírito Santo, um caráter cristão, sabedoria e força para fazer a obra de Deus, ou qualquer outro dom que Ele tenha prometido. Então, devemos crer que recebemos e agradecemos a Deus por termos recebido. Não precisamos de esperar por qualquer evidência exterior da bênção. O dom está contido na promessa. Podemos empenhar-nos no nosso trabalho com a certeza de que o que Deus prometeu Ele pode realizar e de que o dom que nós já possuímos se efetivará quando dele mais necessitarmos. As nossas orações não são ordens dadas a Deus. Sabemos que Ele nos ouve se pedirmos segundo a sua vontade. As nossas petições não devem ter a forma de uma ordem, mas de intercessão, para que Ele faça as coisas que desejamos dele. A oração nem sempre é respondida imediatamente. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que cooperam com Ele. Todos os que lhe obedecem podem com confiança reclamar o cumprimento das suas promessas, mas devemos demonstrar uma confiança em Deus firme e inflexível. Frequentemente, Ele demora a responder-nos para provar a nossa fé ou para testar a genuinidade do nosso desejo. Tendo pedido segundo a sua palavra, devemos crer na sua promessa e apresentar as nossas petições com uma determinação que não será negada. Quando aqueles que conhecem a verdade praticarem a abnegação ordenada na palavra de Deus, a mensagem irá com poder. O Senhor ouvirá as nossas orações pela conversão de almas. O povo de Deus deixará a sua luz brilhar e os descrentes, vendo as suas boas obras, glorificarão o nosso Pai Celestial. A demora de 2 dias por parte de Cristo após ter ouvido que Lázaro estava doente não foi uma negligência ou uma recusa da sua parte. Era seu princípio manifestar onde estava até que ocorresse a morte de Lázaro, para que ele desse ao povo uma prova da sua divindade.
não pela restauração de um moribundo, mas pela ressurreição de um homem que tinha já sido sepultado. Isto deveria ser um encorajamento para nós. Somos por vezes tentados a pensar que a promessa pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, não é cumprida, a não ser que a resposta venha imediatamente após a realização do pedido. É nosso privilégio pedir bênçãos especiais e crer que elas nos serão dadas. Mas se as bênçãos pedidas não são imediatamente concedidas, não devemos pensar que as nossas orações não são ouvidas. Recebemos, ainda que a resposta seja adiada por um tempo. Ao implantar o plano da salvação, Cristo viu o suficiente na humanidade para o desencorajar, mas não fica desencorajado. Com misericórdia e amor, continua a oferecer-nos oportunidades e privilégios. Portanto, devemos descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele. A resposta às nossas orações pode não vir tão rapidamente como desejamos e pode não ser exatamente aquilo que pedimos, mas Ele, que sabe o que é melhor para os seus filhos, concederá um bem muito maior do que aquele que pedimos, se não pedirdes a fé e ficar se não perdermos a fé e ficarmos desencorajados. Peço desculpa. Este capítulo é muito grande, por isso vamos ficar por aqui. Mas lembrem-se, a oração não é uma exigência a Deus, não é mandar em Deus, tenham cuidado da forma como fazem a oração. É um pedido, ou seja, nós estamos a reclamar as promessas que Deus fez na Bíblia, não é? E temos a oportunidade de pedir e Ele dar-nos. Mas desde que seja com um coração verdadeiro, contrito, humilde, não é? Não se esqueçam disso. E esta situação que nós falamos, também a oração não ser respondida logo não quer dizer que Deus não esteja a atuar. Deus está a fazer o melhor para cada um de nós. Por isso, mais um dia de reflexão sobre isto, mais um dia para pensarmos o que é que andamos aqui a fazer. Então tenham um dia muito abençoado na presença de Deus e sejam felizes.